Tá? É Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert nasceu e morreu na França, nasceu em 1821, faleceu em 1880, com 59 anos. A obra foi escrita em 1856 e ela foi publicada inicialmente na Revue de Paris. Posteriormente, em 1857, ela foi publicada em livro. É considerada o marco inicial do realismo, tendo como predecessores o Balzac, com Ilusões Perdidas, e Stendhal, O Vermelho e o Negro. Emma Bovary é uma jovem leitora de romances, nos quais sempre havia um casal com amores arrebatadores, muitas felicidades, muita riqueza, muito luxo. Ela idealizava-se com essas leituras. Ao conhecer o Charles Bovary, um então jovem médico, ela viu na possibilidade do casamento a possibilidade de ascensão social, para tornar-se realidade aquilo que ela lia nos seus livros. No entanto, o casamento logo mostrou-se frustrante para ela, pois, ao contrário do que ela esperava, o marido, Charles Bovary, ele era tímido, pacato, uma pessoa simples, que não gostavam, avesso a badalações, estava conformado com aquela vidinha do interior. Emma, ao contrário, ela era uma pessoa que gostava de luxo, de riqueza, gostava de badalação, vida social, gostaria de mudar-se para Paris. O marido, por outro lado, como eu disse, estava satisfeito com a vida. Era um bom marido, não a atraía, porém não despertava paixão em Emma. Não encontrando a felicidade no casamento, felicidade essa que ela estava buscando, ela procurou aventuras amorosas. Com isso, ela, com os amantes, ela iniciou aventuras amorosas com Rodolphe e o Léon. São os amantes. E ela gostava de uma vida luxuosa, como eu disse, e presenteava os amigos, os amantes, com presentes caríssimos, e sempre adquirindo dívidas, pois o comerciante local oferecia esses presentes para ela, e ela dizia que não tem o dinheiro, mas ele alegava que ela não precisava pagar em dinheiro, apenas assinasse notas promissórias, e com isso ela foi adquirindo uma dívida muito grande. Ele esperou juntar uma montante grande e protestou todas ao mesmo tempo. Com isso, os bens do casal foram todos penhorados, sem o marido saber. Ela, desesperada, foi atrás dos amantes para conseguir o empréstimo, para pagar a dívida, não perder os bens da casa. Com isso, ela foi atrás dos amantes, né, para conseguir esse empréstimo. A partir daí, eu não vou contar para não perder a graça de quem não leu o livro. Alguém aí conhece uma pessoa que sofre de bovarismo? Já ouviu falar o que é bovarismo? Pois é, eu não conhecia, mas pesquisando sobre a obra, eu descobri que bovarismo é um termo médico, que significa exatamente esta inveja de uma pessoa com outra, que se projeta naquela pessoa, seja pela sua posição social, pelo seu dinheiro, pelo seu status. E ele foi cunhado ao final do século XIX, justamente por causa dessa personagem de Gustave Flaubert. A obra de 1856,
que abordou o tema adultério, hoje é considerado um tema banal, corriqueiro, na época era um tabu. Com isso, o Flaubert, ele foi processado pelo Estado francês por crime contra a moral e contra a religião. Ao final do julgamento, ele foi absolvido. E finalmente o livro pôde ser publicado, porque até então ele tinha sido publicado em periódicos, como eu disse, na Revue de Paris, com algumas partes censuradas. Com a absolvição, o livro pôde ser publicado na íntegra, em fevereiro de 1857. Mas o interessante, a frase que ele disse ao final do julgamento. Perguntaram para ele: mas afinal, quem é Madame Bovary? E ele respondeu: Madame Bovary, c'est moi. Madame Bovary sou eu. Pesquisando na internet sobre o livro, estudando a obra, eu encontrei uma interessante charge do Nani, relacionando uma charge muito inteligente, muito interessante, de uma perspicácia muito grande, relacionando aquela situação, essa frase dita há 150 anos atrás, com a situação política atual, nossas próximas eleição para presidente. É o Lula, né, dizendo: Madame Bovary, quer dizer Dilma, sou eu. Uma outra curiosidade do livro é que a revista Newsweek publicou, em 29 de junho do ano passado, a lista dos 100 melhores livros de todos os tempos. Aí fui conferir a posição do Madame Bovary, ficou em 46º lugar. E uma outra curiosidade dos livros, essa eu achei sensacional, vale para quem vai ler o livro ou não vai ler o livro, mas é sensacional. Em comemoração aos 150 anos do livro, a Universidade de Rouen, da cidade natal de Flaubert, disponibilizou na internet, sendo que os originais estão na Biblioteca Nacional da França, o manuscrito do livro. Flaubert escreveu os manuscritos em 4.500 páginas. E como eu disse, ele ficou 5 anos escrevendo o livro. Então as 4.500 páginas estão disponíveis na internet. De um lado é fantástico. De um lado está o manuscrito e do outro lado a tradução em francês. É uma oportunidade para quem quiser treinar francês, são 4.500 páginas. O filme teve várias adaptações cinematográficas, porque é um clássico da literatura, sendo a última de Claude Chabrol, de 1991, disponível nas videolocadoras. Para finalizar, eu fiquei tão envolvido com o livro que hoje eu encontrei uma reportagem na Folha de São Paulo, na Folha Online, sobre o livro, e fala que uma interpretação que Flaubert disse aquela frase, Madame Bovary sou eu, porque ele era contra tudo aquilo que ele mesmo representava, pois ele, mesmo na vida adulta, ele vivia de rendas, porque o pai dele era um médico, aristocrata, muito rico. Foi um prazer ler essa obra de Gustave Flaubert, espero ter compartilhado com vocês. Boa noite. Comentar 10 minutos. Comentários, por favor. Felipe, por favor.